A pergunta é: quem são os judeus? Por que eles são tão diferentes? Bem, 0,2% da população mundial é formada por judeus. 0,2% da sociedade mundial é formado por judeus. Mas o interessante é que, apesar de apenas 0,2%, bem menos de 0,5% da população mundial, né? Menos da metade de 0,5% da população mundial ser formado por judeus, a pergunta é: por que a sua capacidade de patrimônio, né? Segundo uma pesquisa que foi feita nos últimos anos, nós temos uma média de 11 bilionários. 11% dos bilionários que existem no mundo são judeus. Por que motivo? Apesar de ser um país pequeno, uma população bastante reduzida, né? E ainda nós temos aí esse grande número de bilionários no mundo. Por que eles se destacam, né? No número de bilionários, ou seja, de cada 100 bilionários temos uma média de 11, de cada 100 bilionários, 11 são judeus. Por que motivo? Porque a sua capacidade de patrimônio, apesar de muitos preconceitos que eles viveram, da vida difícil, se nós observarmos toda a história dele, eles tiveram uma vida muito difícil, uma boa parte da vida deles, eles foram obrigados a ser nômades, não tinham local fixo, muitas vezes em região árida, desértica, sem nada, e na verdade eles tinham de começar do zero. Por que motivo? Talvez a capacidade que eles têm de adaptação, né? Devido a tanto sofrimento que eles passaram, não só durante toda a história, mas até mesmo durante o decorrer da sua vida. Se nós lembrarmos bem, vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial, né? Eles foram praticamente durante a Segunda Guerra Mundial disseminados. Famílias foram devastadas. Mas hoje os judeus, apesar de tudo isso, eles continuam firmes na sua luta em prol de seus objetivos. Apesar de tanto preconceito que eles sofrem da luta, boa parte da riqueza mundial está na mão dos judeus. E nós temos aqui, podemos citar o nome de alguns judeus, né? Por exemplo, os fundadores do Google, eles são judeus. Silvio Santos, que começou como camelô, né? Vendendo caneta, que hoje é o dono de uma rede de televisão famosa, o SBT, também judeu. Roberto Justus, o criador do programa O Aprendiz, que fez bastante sucesso por um bom período, também é judeu. E os donos da casa, o dono das Casas Bahia, também é judeu. Interessante que ele chegou aqui na cidade como mascate. Sem se falar no dono do Banco Safra, né? Que é um dos bancos, um dos cidadãos mais rico que existe no Brasil, né? Também judeu. Por que tanto judeu assim, donos de tanta prosperidade, tantas contas milionárias? Qual é a mágica que eles fazem, né? Às vezes nós até falamos assim, esse pessoal vem de fora e nós nos tornamos empregados deles. Eles vêm aqui construir fortuna conosco. Eu lembro que na minha época de infância nós falávamos isso dos portugueses, espanhóis. Eles vinham lá de fora, abrir padarias e nós íamos ser empregados deles. Porque eles enriqueciam aqui em solo brasileiro. E nós nascemos aqui e muitas vezes não conseguimos sair da onde nós estamos, né? Agora, qual o motivo de tanto sucesso dos judeus? É comum que as famílias judaicas elas tenham seu próprio negócio. Por quê? É porque desde criança
né? Desde novos, os judeus, as crianças, elas são ensinadas a trabalhar por conta, a serem empreendedores. As crianças elas aprendem que os grandes efeitos dependem de seus esforços. Ou seja, em outras palavras, ela aprende a correr atrás de seu prejuízo. Perceberam que isso já começa com a educação? Uma educação totalmente diferente da nossa, né? Normalmente o brasileiro, na maioria dos casos, quando tem seus filhos, quer dar tudo de mão beijada, né? Quer dar o peixe. O judeu não, o judeu ele dá isca para a criança pescar, né? E por esse motivo os brasileiros às vezes aquela criança se torna adolescente, se torna adulto, pega a família e não vai para lugar nenhum. Muitas vezes os pais são obrigados a sustentar a família desse cidadão que teve uma péssima criação. E tem que levar isso para o resto da vida, porque o pai e a mãe não criou aquela criança com o intuito de correr atrás do seu prejuízo. Hoje em dia as crianças têm preguiça até de abrir de fazer uma pesquisa no computador, de escrever, de acordar cedo, de varrer uma casa, de lavar os pratos. Normalmente pai e mãe vê tudo isso e na mentalidade deles é tudo normal, celular o dia todo, né? Mas os judeus não, as crianças elas aprendem a correr atrás de seu prejuízo desde cedo. As crianças aprendem que os grandes efeitos dependem de seus esforços. Uma outra coisa que eles têm em mente é que o emprego ele é o princípio do conhecimento. Não importa quanto você ganha. Você pode ganhar pouco, mas o seu emprego você tem que procurar dar o seu melhor. Dedicação total. Eles têm a cultura que aonde eles estiverem, qualquer que seja o serviço que eles estejam fazendo, varrendo rua, cavando buraco, eles procuram ser o melhor naquela área, né? Uma outra coisa, antes de abrir um negócio, os judeus eles procuram conhecer, né? Tem até um YouTube que ele conta esse seu vídeo, Ben Zurich, se eu não me engano, é mais ou menos assim parecido, onde ele conta que ele com 18 anos ele queria abrir uma cafeteria em um shopping, ele achava que ele ia ganhar muito dinheiro. E aí ele procurou um tio dele que era financeiramente abastado para entrar com ele na sociedade. O tio pergunta: e aí, qual conhecimento que você tem sobre cafeteria? Ele disse: nenhum. Então ele disse assim: então você vai lá, procure um emprego, trabalhe pelo menos 2 anos, procure se apropriar do conhecimento, né, do que é uma cafeteria, passo a passo, e daqui a 2 anos você me procura. E aí eu entro como seu sócio. Perceberam? Então antes de você entrar em qualquer área, primeiro procure o conhecimento, procure aprender, procure se apropriar, procure entender a área que você está entrando. Uma outra coisa é que o emprego, ele é o princípio do conhecimento, ganha pouco, eles procuram dar o seu melhor, significa que eles são dedicados a tudo que eles decidem fazer. Eles procuram ser o melhor naquela área. Uma outra coisa é que os judeus, eles desde cedo eles são orientados a lidar com dinheiro, a guardar, a economizar, a não pegar o dinheiro e gastar com besteira, com bobagem, roupa de marca, né, que a nossa juventude gosta muito, né? Eles são orientados a levar uma vida modesta, a viver com o necessário. E quando eles vivem com o necessário, isso facilita com que sobre dinheiro para que eles possam até mesmo fazer no futuro prováveis investimentos. Só para ter uma ideia, o fundador das Casas Bahia chegou como mascate, Silvio Santos como camelô. E a história deles mostra que eles trabalharam duro durante toda a sua juventude
para alcançar seus objetivos. O dono do Banco Safra, né, que é um dos mais poderosos bancos que existe aqui no país, também é judeu, né? Uma outra coisa que os judeus eles vogam muito é a educação. A educação para eles é prioridade, ou seja, eles investem pesado na educação, né? Eles têm a educação como algo importante. Eles fazem de tudo, né? Eles procuram dar aos seus filhos o melhor investimento na área de educação. Uma outra coisa que eles têm é um pensamento a longo prazo. Eles sabem que o que vai gerar lá um futuro promissor é uma sementinha que ele lança hoje. Aquela semente vai crescer e vai gerar frutos. E eles têm a consciência que não existe vitória sem sacrifício. Por que isso é importante? Porque infelizmente hoje as pessoas lançam a semente e já quer cultivar no dia seguinte. As pessoas hoje, né, elas não querem ter trabalho, principalmente a juventude hoje. Infelizmente, por falta dessa visão, né, nós temos observado muitos jovens indo para um local totalmente errado, né, porque eles querem colher frutos imediatos. E esses frutos imediatos muitas vezes custa caro, ou seja, na maioria das vezes, né? Ou se não dizer todas as vezes, né? Uma outra estatística interessante é que 700 ganhadores, entre os 700 ganhadores do Prêmio Nobel, 152 são judeus. Então podemos dizer que 21,7% dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. 11% dos bilionários que existem no mundo, judeu. Agora, o que é que leva o judeu a ter tanta prosperidade? Uma outra coisa, além de sua dedicação, além da criação de seus filhos, além de aprender a guardar o que ganha, não estourar tudo, além de ter uma vida humilde, modesta, o que é que ajuda eles a ter tanta prosperidade? É porque um judeu ajuda outro. Ajuda o outro. Um judeu ajuda o outro. Eles são unidos. Até mesmo nesse vídeo desse YouTube, Benzue, ele fala justamente isso, né? Que existe a união entre o judeu. Por sinal, ele é israelita. E ele diz que entre os brasileiros ele sente essa percepção, a união, que deixa muito a desejar entre os brasileiros. Coisa que não ocorre entre os judeus. Não são todos, mas a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade na questão de união, um ajudar o outro. Eles são muito amigos, mas quando se fala em ajudar, se dedicar, arregaçar a manga para ajudar o próximo, eles têm uma grande dificuldade. Já os judeus não, eles são muito unidos, talvez pela vida que eles levaram, né? Que eles, para sobreviver, já que eles eram nômades, eles precisavam um apoiar o outro, um ajudar o outro na questão, para que eles pudessem sobreviver. E o que acontece? Aquele judeu que é ajudado, ele prontamente, ao melhorar de vida, eles passam a fazer o mesmo papel. Ele passa assim a ajudar o outro. Então um vai ajudando o outro. Você foi ajudado, você cresceu. No futuro você vai procurar ajudar um outro judeu. Agora, por que isso é importante? Porque infelizmente, gente, as pessoas elas usam como desculpa, né? Eu vou construir uma casa. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer um curso. Ou eu quero alcançar meu objetivo. As pessoas dizem assim, mas usa como desculpa. Porque eu ganho pouco. Eu não posso guardar dinheiro porque eu ganho pouco. Eu não posso construir um barraco porque eu ganho pouco. Eu estou desempregado. É porque eu sou pobre. Mas agora está difícil porque
Nós estamos na crise. Pronto, hoje você está na crise. E ontem que não estava na crise, o que você fez? Nada do mesmo jeito, né? Eu não tenho condições. O interessante é a história do dono das Casas Bahia, né? Samuel Cray. Se não for esse nome, é algo parecido. O dono das Casas Bahia, Samuel Cray. Ele chegou aqui vendendo de porta em porta. O interessante é que a história dele diz que durante a Segunda Guerra Mundial ele perdeu quase toda a família no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ao invés dele ficar deprimido, ao invés dele ficar desanimado, ao invés de dizer que ele não tinha dinheiro para iniciar nada, ele chegou cheio de fôlego aqui no país, começou a lutar e hoje ele é um grande empreendedor. Agora, por que isso é importante? Esse vídeo aqui, o objetivo é ele ser automotivacional, né? Aqui esse vídeo não está ensinando ninguém a ser rico, ninguém a ser milionário, né? Mas o objetivo aqui é mostrar que nós devemos viver sempre evitando se queixar da vida, né? Porque às vezes nós vivemos sempre nos queixando da vida, né? E às vezes o erro está em nós. Por esse motivo, seja melhor naquilo que você decide fazer. Se você não gosta da sua atividade, em vez de ficar lá enrolando, mude sua atividade. Se você acha que aquela atividade ali está ganhando um pouco, então corra atrás para aumentar aquele pouco que você ganha. Mas não use isso como desculpas, para não melhorar de vida, para não construir um barraco, para não construir uma casa, para não investir na educação, para não estudar, para não acordar cedo para ir trabalhar, ou com o objetivo de alcançar algum objetivo na sua vida. Um outro ponto importante é o diferencial do povo judeu, é o conhecimento. Nós já observamos aqui, até mesmo através dos prêmios Nobel que eles ganharam, que eles investem pesado no conhecimento. No início aqui do nosso vídeo nós citamos que os pais investem pesado na área da educação, né? Eles investem pesado. E o interessante é que metade dos judeus, ou seja, a grande parte hoje da medicina hoje é administrada e criada por judeus, né? A tecnologia, tudo que tem no seu smartphone é produzido por judeu. O desenvolvimento da área de segurança, os judeus são top. Eles são bam na área. Então isso nós observamos, nos faz lembrar e nos faz responder por que os judeus eles são tão diferenciados e eles são tão prósperos na área que eles decidem empreender. É porque eles são diferenciados. É porque eles investem na educação. É porque eles têm uma cultura que eles procuram ajudar, um ajuda o outro. Eles não são individualistas. É porque eles investem na educação de seus filhos. E no lugar de dar ao filho apenas o peixe, ele dá a isca para o filho pescar. Isso nos faz lembrar, em muitos casos, que nós vemos, infelizmente às vezes nós damos o peixe, no lugar de dar a isca. Esse diferencial dos judeus. Uma outra coisa, a capacidade de adaptação, né? Qualquer emprego que eles estejam, que eles decidam fazer, por mais humilde que seja, eles procuram ser melhor naquilo que faz. Então, em vez de se queixar, em vez de estar lá fazendo corpo mole porque você disse que ganha pouco, faça como um judeu. Procure o seu melhor na sua área. Se acha que não é suficiente, invista no conhecimento. Dê a volta por cima. E mostre que você realmente
é diferente em tudo aquilo que você faz. Tá bom, gente? Continue compartilhando. Esse é mais um vídeo mostrando qual o motivo que os judeus, apesar de todo o sofrimento que eles passaram, né, tanta perseguição, sofrimento na Segunda Guerra Mundial e por volta da história, levando eles a serem nômades, uma vida muito difícil, eles são prósperos, eles obtêm sucesso em tudo que fazem.